E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá para mais um vídeo do empréstimo. Meu Deus, já até confundi tudo. Do Move Brasil, pessoal. O que acontece? Eu fiz a live e, cara, foi muita pergunta na live em cima do perfil de crédito. Vinícius, eu tô assim, assim, assado. O que que eu faço? Vou na concessionária ou eu vou num banco? Eu vou tentar te ajudar, auxiliar em cima de cada perfil, tá? Eu tracei, acho que 6 ou 7 perfis. Vou tentar te mostrar e explicar o porquê, na minha opinião, tá? Eu não sou o cara certo, sensato, mas eu entendo muito sobre banco, sobre a parte da análise de crédito. E às vezes tu pode dar um tiro no pé. E eu vou tentar aqui te explicar. Eu fiz bem elaboradinho, tá, gente? É um monte de palavra aqui, mas tu vai entender. CLT, o cara é CLT, é Uber, faz Uber em renda extra, mas tá com o nome sujo e tá negativado, tá? Olha aqui, ó. Branco credenciado, esse aqui eu botei mais. Vai mudar, tá? Isso aqui, a bebê e a caixa vai demorar um pouco, ó. Esse perfil tem um ativo valioso, a renda formal comprovável em Olerite, que eu já falo pra vocês, que todo mundo que tem Olerite, comprovação de renda CLT, recebe salário numa conta de salário, vai ser melhor. Mesmo com o CPF negativado, o banco consegue comprovar a capacidade de pagamento e a parcela pode ser defendida como percentual da renda CLT. Então, já que a gente tem esse grau de risco, pode amenizar o negativado. Então, assim, ó, nesse caso, eu indico tu priorizar o banco que tu recebe. Não vai nas financeiras. Por quê? Ir direto à concessionária é arriscado. As financeiras, como a GM, que está lá direto, opera com crédito próprio. Não, a questão do crédito próprio deles incluído. Esses aqui, esses bancos aqui, ó, tem que ver que se vai entrar. Se eu não me engano, só o banco Volkswagen vai entrar no BNDES, tá, gente? Então, não vale muito a pena. Então, se tu é CLT e Uber com nome sujo, vale a pena tu ir no banco onde tu recebe o teu dinheiro, tá? Motorista de tempo integral, CPF tá limpo. Cara, tem uma renda comprovada. Eu fiz um vídeo ao meio-dia hoje para te mostrar quais são as rendas comprovadas para tentar receber, tá? Então esse aqui é o perfil ideal do programa. É o cara que faz Uber e tem o nome limpo. Só que o problema é comprovar a renda, tá? Então, é legal trazer o extrato da plataforma das corridas, se tem como tu tirar, não sei se tem, e o comprovante da tua conta. E vai num banco, tá? Melhor é tu fazer uma simulação com ao menos 2 bancos. E também concessionária. Ambos vão funcionar, tá, pessoal? Porque o teu nome tá limpo. Quando a gente vai numa concessionária, como é que tu financia um carro na concessionária? Tu só entrega tua documentação. Então, tu não entrega uma comprovância de renda. Porque eles já fazem uma leitura direto do teu CPF. O CPF já tem um score geral onde eles analisam isso aí. Então, o que que vai sempre analisar? Eles vão querer o valor da dívida, quanto tu tem de patrimônio, o que tem para torrar, o que tem para não sei o quê. Então, assim, ó, o cara que tá com um nome limpo e trabalha de Uber ou 99 em tempo exclusivo, integral, o melhor é ir ou em banco ou concessionária. Amanhã, Vinícius, o que que tu acha? Eu sempre recomendo quem tem CPF limpo ir direto na concessionária, para verificar se eles têm algum parceiro deles que está com BNDES, tá? Eu não sei qual concessionária que tu vai, eu não posso aqui, quase 8 concessionárias, não, vai nessa, vai naquela. Não tem como saber, cara. Cada concessionária trabalha com um perfil financeiro e tu vai ter que ver, tá bom? Motorista de aplicativo por tempo integral, CPF sujo. Situação muito complicada, pessoal. Muito complicada porque o FGI, ele não vai garantir que tu tem o nome sujo, tá? Ele vai garantir o valor da dívida com o tempo de negativação. Então, assim, ó, a melhor opção pro cara que tá com o CPF sujo é sempre ir pra um banco que trabalha. Tu recebe esse dinheiro de algum lugar. Se tu recebe em banco digital, tu tem que ir num. Cara, se tu recebe no banco digital, tua renda comprovada vem só do banco digital. Nesse caso, tu vai ter que ir numa concessionária, porque não vai dar tempo hábil, de tu abrir uma conta no banco físico e gerar relacionamento, tá? Então, eu acredito muito na tua perspectiva, se tu já recebe, vamos supor, Mercado Livre ou Nubank, Mercado Pago ou Nubank, ir direto numa concessionária. Agora, se tu tens um banco parceiro teu, beleza, é o melhor, porque esse é o perfil mais desafiador, tem renda formal e CPF negativado, o banco não tem uma âncora para defender o teu crédito. Então, assim, ó, o banco ele vai analisar o valor da dívida, o tempo da tua negativação, a consistência do extrato da plataforma, quanto tempo tu recebe essa renda, se está gerada, para tentar aproximar. Ah, vai ser liberado ou não? Eu não vou dizer aqui, decretar, mas é um cenário muito difícil. O cara que é CLT e tem Uber e tem o nome limpo, cara, esse aqui para mim é onde eles vão priorizar, tá? Cara, é CLT, Uber e nome limpo é onde eles vão bater na tecla. Primeiro tem uma renda comprovada que é no CLT, tu faz uma renda extra com o carro. Esse
Eu não tô aqui querendo julgar, mas esse aqui é o melhor perfil que tem para fazer financiamento bancário. Tá, Vinícius, e score? Gente, score Serasa não dá bola, tá? Mas um score ideal é a partir de 650. Se quer olhar o Serasa, a partir de 650 é o score ideal. Então, para mim, pode anotar e pode me cobrar. O cara que tem CLT e Uber de renda extra é o ideal que eles querem, tá? Ah, mas não é para isso o crédito. Gente, é apenas uma opinião. E eu acho bem interessante tu rever essa opinião, tá bom? O cara tem CLT, Uber e tem uma entrada de 15% com nome sujo. Nesse caso, banco credenciado. O banco que tu estimula. Por quê? A entrada de 15% ela vai mudar o cálculo do risco para o banco, tá? Num veículo de 100 mil, são 15 mil de entrada, tu vai financiar 85, com mais os descontos, tu vai financiar 80 mil. Então isso vai reduzir significativamente a resistência do banco, mesmo com o CPF negativado. E o Olerite vai garantir a renda comprovada. Então, esse perfil aqui tem grande chance de passar também, tá bom? Dando umas 15% de entrada no valor do bem. CLT, Uber, entrada com nome limpo. Cara, eu não preciso nem te falar, né? Tu pode escolher onde tu quer ir. O melhor seria o banco, né? Porque o banco onde tu trabalha é onde ele vai ter a CLT ali decretada, ali onde ele tem a tua renda comprovada. Mas esse aqui só aumentou o upgrade do outro caso. O outro caso ali que a pessoa tem o CLT, o empréstimo de CLT, ela tá com o empréstimo de CLT. Ela tá com a CLT, tá com o nome limpo e trabalha de Uber. Beleza, esse aqui só melhorou cada vez mais, tá? A oportunidade. Agora, mulher motorista, qualquer situação de crédito, tá? Condição exclusiva vai ter. Para as mulheres também vai entrar a parte do crédito. Não adianta tu querer fazer. Ah, mas eu sou negativado, mas sou mulher. Não interessa pro banco. O banco quer saber se tu vai pagar ou não. Então também é um perfil que tem que ser bem estudado e elaborado, tá bom? Acredito que eu tenha sanado todas as dúvidas. Vou dar 50% de entrada. Cara, quem vai dar 50% de entrada, quem vai dar 40% de entrada, vai melhorar muito. Vinícius, a escassez do crédito acontece quando? Quando começa a acabar o fundo GI, tá? Que o fundo GI não, é o FGI. Quando começar a diminuir, escassear, vai acabar essas condições exclusivas e aí tu vai entrar num financiamento de carro que vai ficar cada vez mais caro. CLT, o cara que é Uber, nome sujo, tem que ir para uma concessionária e dar a vida lá dentro. O cara que trabalha com CLT e também de Uber tem uma chancezinha por causa da CLT, mas isso também vai depender da renda comprovada. Eu fiz um vídeo agora que eu postei hoje ao meio-dia. Qual é a renda necessária para financiar? Dá uma olhada nesse vídeo, que esse vídeo complementa este vídeo de noite. Então, assim, ó, são tudo informações relevantes que ninguém tá batendo na tecla, que eu quero ajudar você, tá bom? E se tu chegou aqui porque tu gostou do vídeo, se tu gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e ajuda, cara, ajuda a atualizar a crescer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!